dois, três. Olá, crianças! A professora já chegou e hoje nós vamos aprender uma história muito legal. Mas antes, eu quero saber se você já fez a sua oração hoje. Sabe por quê? A aula de hoje é sobre ensino religioso, isso mesmo. E por isso, ainda mais, nós devemos continuar fazendo a nossa oração, falando com o nosso Papai do Céu, pedindo a sua proteção. Sabe por quê? A aula de hoje vai falar sobre proteção, isso mesmo. E é uma história que aconteceu de verdade. Não é uma história de mentirinha e nem de faz de conta. Isso aconteceu de verdade há muito tempo atrás, tá bom? E a história vai falar sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E essa história aconteceu lembra do bebê Moisés? Que nós contamos a história do bebê Moisés? Isso mesmo, essa história continua. O bebê Moisés, que agora cresceu, isso mesmo, crianças, e se tornou um homem muito forte e muito abençoado por Deus. Sabe por quê? Deus usou Moisés para libertar o seu povo que vivia lá na terra do Egito, a terra aonde o rei chamado Faraó governava. E Faraó se tornou tão malvado que ele escravizava todo o povo de Deus que morava no Egito. Ele mandava os seus soldados bater neles, forçar com que eles trabalhassem noite e dia. Então Deus viu tudo isso lá do céu e ficou muito triste. Então Deus falou com Moisés e disse para Moisés orientar e ajudar o povo de Deus para sair do Egito. E quando eles saíram do Egito, sabe por onde eles foram andar? Lá no deserto. Deserto? Mas professor, o que é o deserto? O deserto é um lugar, crianças, que não existe vegetação, não existe árvores e nem graminhas e nem flores. Só existe, olha aqui, ó, areia, muita areia. E de dia, o sol lá no céu brilha assim muito forte, muito quente, é no deserto. E quando chega a noite, faz muito frio, muito frio. Mas Deus, como Ele é tão poderoso, Ele usou Moisés para conduzir o seu povo, aquela grande multidão lá no deserto. E quando isso acontecia, crianças, olha como Deus é maravilhoso. Quando era de dia, que o sol estava brilhando com muita força lá no deserto, o povo dele então ia andando para proteger a cada um deles. Deus mandava uma coluna de nuvem e ficava, olha, bem na frente do sol para proteger o seu povo que estava andando lá no deserto. E debaixo daquela nuvem, o sol não queimava a pele deles e eles continuavam andando no deserto. E quando chegava a noite, que a lua e as estrelas brilhavam lá no céu, eles começavam a ficar com muito frio. Mas Deus, sempre continuando com a sua proteção, olha o que Deus mandava: uma coluna de fogo, crianças. Isso mesmo, que protegia eles de todos os animais selvagens que viviam no deserto. Sabe como eram esses animais? Eram as serpentes e escorpiões que ficavam andando por debaixo daquela areia. E também protegia eles do frio, que para eles não ficar com frio, eles ficavam agora com aquela coluna de fogo bem quentinhos. Olha só, crianças, vocês viram, entenderam como Deus ele nos protege tanto de dia como de noite. No sol escaldante do deserto
Deus mandava a coluna de nuvem para protegê-los. E quando estava de noite, Deus mandava a coluna de fogo para esquentar eles e proteger de todos os animais selvagens. E então Deus abençoou Moisés e todo o seu povo. E essa história, criança, serve para nós entendermos como Deus ele nos protege de todo o mal que pode nos acontecer. Deus ele protege você e toda a sua família. É só você acreditar e ter muita fé no seu coração. Tudo bem, crianças? Então, essa foi a aula de hoje sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que fala da proteção do Senhor Jesus. Ó, fique com Deus e acreditem que Deus está te protegendo. Tchau!